Então, o primeiro ponto é, como é que eu posso, né, avaliar a ritmicidade, né, circadiana? Então, aqui eu tenho uma avaliação da ritmicidade circadiana, né, que em cima desse ritmo, que é o ritmo de secreção do hormônio de crescimento, né, que nós já vimos anteriormente. Então, se eu pegar, olhar, eu posso fazer uma técnica que nós chamamos uma técnica do cosinó, né, ou seja, cosinó. Então, essa técnica chamada cosinó, ela é uma técnica que ela está relacionada em que eu considero de que o ritmo circadiano pode ser representado por uma curva senoide ou cossenoide, que no caso eu estou expressando um cosseno, esse cosseno com um período fixo de 24 horas. Então, está aqui é a fase baixa e aqui é a fase alta. Se a gente olhar aqui, a gente não vai ver que não é exatamente uma curva cosseno, mas ele se aproxima de uma curva cosseno. Então, quando eu tenho uma curva cosseno, eu vou determinar o período, no caso é 24 horas, então isso eu admito previamente. Eu vou determinar a amplitude do meu sinal, que é a diferença entre os valores médio, o valor máximo e o valor mínimo. Então, aqui no caso, a amplitude é 20 miligramas. No cosinó, eu determino se há um ritmo circadiano ou não, né, dependendo do valor da amplitude. Se a amplitude tiver uma proximidade de zero, for próximo da média, eu digo que não há uma ritmicidade. E quanto maior a amplitude, mais rítmico, né, é o meu fenômeno que eu estou analisando. E a acrofase? A acrofase, né, ou seja, é uma fase, acro é o top, então a acrofase é o momento que eu tenho os valores máximos. Então, aqui no caso, a acrofase ela está aqui próximo, né, então a acrofase aqui é em torno lá de 22 horas e pouco, porque o cosinó está bem aqui, o pico do cosinó está nessa área. Então, eu posso determinar a ritmicidade desse jeito, fazendo, né, uma adaptação. Aqui, no caso, eu tenho uma medida de um valor hormonal, né, contínuo, eu posso usar esse método do cosinó. Mas eu tenho um dos registros, né, mais comum para avaliar a ritmicidade circadiana é o uso de actímetro. O actímetro está aqui nessa figura. Então, aqui eu tenho, né, esse actímetro aqui, ele tem um botão de evento para eu marcar que ele tem uma abertura para a entrada de luz, ele registra, né, a atividade. Na verdade, aí eu tenho 3 acelerômetros, esses acelerômetros, esse actímetro está colocado no punho, né, não dominante, e o movimento do sujeito vai marcar mais atividade ou menos atividade. Então, eu consigo determinar o ritmo de atividade e repouso, que aqui está representado. Então, aqui que está escuro é quando eu tenho muita atividade, quando está claro é que eu tenho um repouso. Isso aqui eu posso registrar por vários dias. Então, quando eu faço esse registro, aqui eu estou olhando, né, não naquele gráfico, como lá a gente chamava de actograma, aqui eu tenho um plexograma. Então, veja, aqui eu tenho os valores da atividade, aqui está em 1000, no eixo Y, e no eixo X eu tenho aqui as datas dos dias, né? Então, aqui tinha baixa atividade, aumentou a atividade aqui, ó, aumentar a atividade aqui quando acordou, caiu, então aqui a atividade aqui é só durante a noite, são poucas atividades, aqui aumenta, sobe, depois cai de novo. Então, eu tenho atividade e baixa, e assim sucessivamente, né? Então, isto aqui, né, é que eu vou registrar, e é isso que eu faço, por exemplo, esse actograma a partir daquele dado. Além do registro da atividade, eu registro também ali a exposição à luz, porque é importante para mim ver, né, o quanto o indivíduo está se expondo à luz. Então, aqui ele se expôs muito pouco, ao longo, né, de todos esses dias. Aqui é uma forma de onda, onde é que eu faço a média da exposição à luz. Aqui eu vejo claramente, aqui é marcado no eixo, né, Y, né, é a exposição à luz, né, e aqui é o que eu tenho as horas do dia. Então, aqui, ó, 0 horas, baixíssima exposição à luz. A partir aqui de 6 horas começa a se expor à luz, aumenta. Veja que aqui a exposição da luz é muito alta. A partir aqui das 16 horas, a exposição da luz cai drasticamente. Isso aqui é exatamente o que ocorre, né, na cidade de Natal, né, no indivíduo que está sincronizado e que se expõe à luz. Opa. Além de ver o registro da atividade, eu posso fazer uma inferência indireta
daquilo que eu chamo, né, do ciclo sono e vigília. Eu vou dizer que o sono ele corresponde ao repouso e a vigília corresponde à atividade. Lembrem, né, aqui ó, é a contagem de atividade, aqui é os dias. Então, aqui em azul é quando eu tenho muita atividade. Então, o que é que eu estou dizendo? Né? Que aqui, olha, o indivíduo tem baixa atividade, é sono. Aqui ele está em vigília. Sono. Vigília. Sono. Então, eu posso dizer, olha, que esse sono aqui, ele é menor do que esse sono aqui também é maior. Então, cada episódio desse aqui é o sono. Então, eu consigo olhar o sono ao longo de vários dias. E aí eu posso avaliar e fazer várias análises, dizer se o indivíduo está ajustado ou não está ajustado. Então, a actimetria ela é fundamental, né, para essa avaliação do ciclo sono e vigília. Eu não consigo ter um olhar microscópio do sono. Se olhar microscópio do sono, a gente vê na polissonografia. Quem tiver interesse no sono, né, no próximo semestre a gente vai oferecer uma disciplina que se chama Neurobiologia do Sono, em que a gente vai detalhar exatamente sobre os mecanismos, né, neurais envolvidos, né, na regulação do sono e também, né, uma introdução sobre as patologias do sono. Então, aqui eu tenho novamente, né, eu estou mostrando aqui, isso aqui é um tipo, né, de actímetro, esse actímetro é brasileiro, que é produzido por essa empresa, a Condor Instrumento, que é o actímetro hoje que nós usamos. Aqui, o que está nessa figura aqui, cada linha dessa é um dia, né? Então, aqui a linha vermelha está mostrando a temperatura, aí essa marcação em verde é o horário, né, considerado, né, pelo sistema que o indivíduo dormiu, em preto é a atividade, em amarelo é a exposição, né, à luz. Então, veja que aqui eu tenho muita atividade, diminui muita atividade, aqui do mesmo jeito. Aqui o indivíduo acorda às 6 horas, aqui ele acorda um pouco mais tarde, aqui ele vai dormir mais tarde. Veja que aqui, olha, ele dormiu bem aqui nesse horário. Ó. Isso aqui é o cochilo, né, pós-almoço. Aqui ele ficou até tarde, né, acordado, foi dormir, acordou muito tarde. Aqui, novamente, ó, outro cochilo, né, que eu consigo identificar. Certo? Aqui nesta figura, né, é exatamente um actograma a partir desses dados, mostrando aqui os dois episódios aqui de cochilo, né? Aqui um episódio, aqui é o outro episódio, né? Então, eu consigo fazer o actograma e consigo fazer análise se esse ritmo está mais rítmico ou não. Uma coisa importante aqui é o detalhe, né? Só para chamar a atenção de vocês, aqui um cochilo que o indivíduo fez aqui próximo de 18 horas, ok? E aqui a gente tem, né, o aptograma, isso aqui é um aptograma meu, já mostrei isso para vocês, está aqui no punho, né? E a gente pode determinar, por exemplo, aqui o início da fase ativa. Então, o início da fase ativa está aqui, o preto é a atividade, né? Posso determinar aqui o fim da fase ativa. Então, imaginem que aqui, nessa época, por causa de uma viagem que eu estava fazendo de bicicleta pelo Nordeste, né? E aí eu acordava às 4h25 da manhã, ia dormir às 9h15. Isso implica que a duração da minha fase ativa era 1.010 minutos, ou seja, 12 horas e 50 minutos, né, eu passava, né, acordado, o resto, né, para completar as 24 horas, né, eu passava, né, dormindo. Então, aqui eu posso determinar a diferença, né, da fase, né, entre a fase ativa e o início da fase clara, que eu vou chamar de ângulos de fase, duração de fase, e posso avaliar, né, muitas coisas a partir daí. Além deste processo, a gente também, né, promove, né, uma avaliação, né, através de uma técnica que nós chamamos de análise não paramétrica. Então, esses dois gráficos aqui, eles são importantes, que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Aqui eu tenho um indivíduo que ele é bastante regular, isso é um indivíduo idoso, tá? Muito regular. Então, esse indivíduo aqui, eu calculo essas duas variáveis, essa variável primeira que eu chamo de IS, então, esse valor ele varia de 0 a 1. Quanto maior o IS, significa mais ritmado é. Esse IS significa, né, uma estabilidade entre os dias. Cada dia é muito semelhante ao outro.
Então, se nós olharmos aqui, a gente vê claramente que esse dia é semelhante a esse, que é semelhante a esse, que é semelhante a esse, e assim sucessivamente. Tá? Então, isso aqui, essa variável IS tem a ver com a ritmicidade. Essa outra, que é o IV, né? O IV, quanto maior, o IV mais fragmentado. Essa variável IV, ela se chama, né, variabilidade intradiária. Né? Ou seja, dentro de um dia, o indivíduo varia muito. Quando o indivíduo tem, por exemplo, um sono fragmentado, ou ele não consegue, né, por ter muita sonolência ao longo do dia, ter muitos cochilos ao longo do dia. Só que esse sujeito, né, que está aqui, ele está representado aqui, né, como, né, esse nome fictício, né, o Junca, né? Então, ele tem, né, uma situação bastante interessante, uma alta estabilidade, uma variabilidade baixa, e aqui é o que a gente chama de amplitude, a mesma coisa que nós falamos lá de amplitude, né, entre a fase de repouso e a fase de atividade. Professor? E aí a gente faz uma avaliação, né, que é, a gente usa essa variável aqui, que a gente vai chamar de M10, né, isso aqui tudo é calculado, a gente olha o horário que inicia esse M10. Veja que aqui é 7h13. Então, isso a gente está vendo em média. Então, aqui, ao longo de todos esses dias, 7h13, foi mais ou menos, em média, a média do horário que ele acorda, ele começa a atividade. E o L5, né, tem a ver com atividade, né, relacionada, né, com, né, o repouso. Então, aqui, ó, 23 horas, né, e 9 minutos. Se a gente for olhar, dá exatamente aqui, em média, o horário que ele começa do sono. Mas olhamos esse outro sujeito. Então, esse aqui é um sujeito idoso, que é rítmico, e ele está cognitivamente, né, bem esclarecido. Esse aqui é um sujeito que ele tem, né, um déficit de cognição grave, ele é Alzheimer, ele tem a doença de Alzheimer e já está bastante grave. Esse aqui não tem, é um controle. Esse aqui tem a doença de Alzheimer. Então, se você for ver a estabilidade rítmica, olha, esse aqui é quase que 0,1, esse aqui é 0,01, ou 0,09. Então, esse aqui, olha, ele é 10 vezes menor do que esse. Então, ele tem pouca estabilidade, ele não tem ritmo nenhum, se a gente olhar aqui. Aqui, se a gente for olhar... Me tirando a dúvida, esses valores de IS, de IV, eles vão de 0 a 1, é isso? Isso, o IV ele vai até a 1,5, mas o IS ele vai de 0 a 1. Então, 1 seria um indivíduo bem ritmo mesmo, que não se mexe, sempre dorme no mesmo horário em questões de minutos. Certo? Então, esse indivíduo que tem um IS muito baixo, significa que, olha, ele não tem horário para ele dormir, nem horário para ele acordar, certo? Está muito irregular. Então, o que é importante disso? Né? É que eu coloco, né, o sujeito, né, o paciente, eu vou avaliar esse paciente, eu coloco, né, o actímetro no punho dele, ele fica por 2 semanas, e após 2 semanas eu vou olhar, vou fazer um gráfico desse e vou, né, automaticamente, é claro, isso eu não faço à mão, isso é o computador que vai, né, calcular para a gente essas variáveis todas. Então, veja que, embora a amplitude aqui seja muito próxima, não me dá muita informação, mas o IVS mostra, né, que esse indivíduo aqui, e visualmente a gente olha que isso aqui está muito, né, arrítmico comparado com esse. Então, isso é uma forma de eu olhar a ritmicidade, ou seja, o ritmo de atividade e repouso de um ser humano. Isso significa que esse sujeito aqui, ele precisa ter um ajuste desse ritmo. Ele não tem esse ajuste, provavelmente, por vários fatores. Pela própria doença dele, que ele tem uma degeneração, mas provavelmente ele deve ter pouca atividade física, ele deve se expor pouco à luz. E aí eu tenho que criar, né, uma estratégia para garantir, né, que isso ocorra.